Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 12 de julho, sexta-feira. Hoje com meu colega Pedro Sequim, rege a mesa de operações da PX. Bom, essa semana a gente teve bastante dados de inflação, tanto ao consumidor e ao produtor no mundo inteiro, tá? Começando pela China. A China ela registrou deflação no mês de junho, tanto para o produtor quanto para o consumidor, o que é um número contraditório tanto à meta quanto aos dados de crescimento que a China vem apresentando, que dá ali na casa dos 5% ao ano. Uma economia que está expandindo normalmente tem problemas com inflação e não com deflação. Como a China é um lugar muito opaco, paira essa dúvida acerca da veracidade de um dos dois números, né? Agora, mais importante do que a China foi inflação nos Estados Unidos, tá? A gente teve o CPI, que é a inflação ao consumidor, surpreendendo o mercado positivamente, ou seja, o número veio abaixo do esperado. Enquanto a gente esperava uma inflação no mês de junho de mais 0,1%, o número veio negativo, veio registrando uma deflação no mês com menos 0,1%. Os destaques aqui, né, que puxaram esse número para baixo, foi principalmente ligado a combustíveis. Lembrando que a matriz energética americana é muito dependente de combustíveis fósseis. Então, a queda do Brent que a gente viu ao longo dos meses de abril e maio, que foi a culpada aqui por esse número surpreender positivamente. Lembrando que o Brent, recentemente, nas últimas semanas aqui, voltou a ter um repique. Se esse repique aqui, essa alta tendência de alta do Brent se confirmar, é possível que esse dado positivo seja revertido. Independente disso, foi um dado muito positivo que também foi somado aos dados de expectativa do consumidor, que também veio caindo e abaixo do esperado, e também da expectativa de inflação há 12 meses, que veio em nível esperado, mas caindo de 3% para 2,9%. Ou seja, dados de economia e de inflação apontando para baixo. Não é, Psequim? E, obviamente, o mercado reagiu positivamente, né? Bom, perfeito. Boa noite a todos. Eu acho que a gente está falando dessa relação de inflação, juros e mercado, acho que talvez desde a época da pandemia, o quanto que isso tem sido bastante determinante. Então, trazer dados como esse, muito fortes e até de uma forma que mostra talvez até uma reversão dessa trajetória da inflação, isso é muito importante para os mercados e não foi diferente de outros momentos como esse. A gente teve um ambiente bastante benigno para mercado, então a gente vê S&P, Nasdaq renovando máxima histórica, juros caindo e caindo forte relativamente para a realidade americana e, consequentemente, o DXY, que é um índice do dólar, onde que faz a paridade do dólar americano com outras moedas de países desenvolvidos, caindo também muito forte, dada essa relação de você ter menos juros na moeda americana, deixando ela temporariamente mais fraca. Um destaque que eu acho que vale reforçar sobre essa dinâmica de preço é uma relação que a gente pode detectar de um rotation, né? Muita saída de posições em tech de alta qualidade indo para small caps, que são empresas de uma qualidade um pouco inferior e de market cap menor, isso mostrando aí uma sensibilidade dos juros americanos também indo para os papéis de ações. E para fechar, hoje começou a divulgação de balanço do segundo trimestre de 2024 lá nos Estados Unidos com os bancões. E falando de inflação, Dirceu, aqui no Brasil a gente também teve verificações. Então conta pra gente como que essa realidade externa, somado às verificações brasileiras, trouxe o nosso contexto dessa semana. Esses dados de inflação, inclusive, fizeram com que a curva americana começasse a precificar corte de juros, 3 cortes de juros ainda esse ano, né? O corte de juros nos Estados Unidos parece cada vez mais iminente, mas parece que o preço já foi muito na frente, né, Sequim? Falando de inflação, a gente também teve inflação aqui no Brasil, tá? Foi liberado o IPCA do mês de junho e o número também, assim como lá nos Estados Unidos, veio positivo, ou seja, ele veio uma inflação abaixo do que o mercado esperava. Em junho a gente registrou uma inflação de mais 0,21%, enquanto esperado era mais 0,32%. E a inflação acumulada nos últimos 12 meses passou para 4,23%. Ela subiu, tá? Mas é importante ressaltar que essa subida foi muito responsável pelo efeito base, né? Ou seja, o número que saiu do junho do ano passado era um número bem inferior, o que fez com que a inflação acumulada nos últimos 12 meses subisse apesar do número positivo, né? Só para vocês terem noção, estamos com a inflação acumulada de 4,23%, só que a expectativa era 4,35%.
E aí, falando daqui também, assim como nos Estados Unidos, o que ajudou foi principalmente transporte, e ali, obviamente, combustível tem um peso relevante nisso. Importante ressaltar que no início do mês a gente teve alta, tá, dos combustíveis na bomba, né? E essa alta, obviamente, ela vai impactar o número de julho, tá? A gente também teve aqui no Brasil vendas no varejo, que veio um pouquinho, com uma leve alta, e também dados do setor de serviços que ficaram estáveis, está apontando aqui já uma tendência de desaceleração da economia brasileira. E saindo agora do campo dos dados, né, indo para o campo político, a gente teve a aprovação da regulamentação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, com uma faixa, uma alíquota de 26,5%, a maior do mundo. Isso agora vai para o Senado. O governo pediu urgência, então o Senado teria um prazo de 45 dias para analisar, e as lideranças do Senado já indicaram que isso não é tempo hábil suficiente para votar uma pauta tão séria. Então pode ser que a gente tenha um imbróglio aí na evolução da reforma tributária. E também não vou entrar nos detalhes dela aqui agora, porque muita coisa naturalmente vai ser adicionada e retirada do texto, e não vale a pena aqui a gente dissecar algo que ainda é muito etéreo, né? Bom, diante desses números positivos aqui, a gente também teve um mercado positivo essa semana, né, Seguin? Perfeito. Sobre a reforma tributária, acho que isso não fez nada de preço nos nossos mercados, mas o que realmente fez preço foi essa soma de um ambiente benigno lá fora, somada à verificação de inflação aqui no Brasil, trazendo um ambiente muito forte, deslocamento de preço para o Ibovespa subindo 2%, dólar caindo, e juros também indo na mesma direção. E o grande destaque foi para as varejistas, o cíclico doméstico de uma forma geral, e as empresas alavancadas que acabam tendo uma sensibilidade muito maior com a curva de juros. Põe a grande atenção para a semana que vem para o mercado de renda variável, vai ficar para o leilão de privatização da Sabesp, que é a empresa de saneamento do estado de São Paulo, onde o governo vai vender sua participação de até 32%, onde que ela deixa de ser controladora, e onde a gente já tem ali a oferta ancorada pela Equatorial Energia, onde que ela já fez uma reserva ali até da metade desse lote. Para fechar, eu acho que vale aí colocar para o calendário da semana que vem de começar a acompanhar de perto. A partir do dia 16 de julho começa a temporada de balanço do segundo trimestre de 2024 da Bolsa Brasileira, se estendendo até dia 15 de agosto. Dirceu, falando em calendário, o que a gente teria para a semana que vem de dados econômicos? Para a semana que vem a gente começa no domingo, na verdade. A gente vai ter divulgação do PIB chinês no domingo. Aí na terça-feira a gente vai ter venda no varejo nos Estados Unidos. Na quarta-feira a gente vai ter produção industrial e manufatureira nos Estados Unidos, e a gente vai ter IGP-10 aqui no Brasil. Na quinta-feira a gente vai ter decisão de juros na zona do euro. Essa aí também é um dado importante de acompanhar. E na sexta-feira a gente vai estar aqui de volta para passar esses dados com vocês e os acontecimentos da semana. Bom, um bom final de semana a todos e um forte abraço. Um abraço.